Desenvolver um planeta por meio de pequenas colisões fará com que ele seja um planeta quase sem rotação, uma vez que os impactos seriam altamente autodestrutivos. Mas todos os planetas giram, alguns mais que outros. Desenvolver um planeta grande, distante e gasoso como Júpiter ou Saturno apresenta um obstáculo intransponível para os evolucionistas, porque os gases se dissipam rapidamente no vácuo do espaço cósmico. E até as estrelas jovens, semelhantes ao nosso Sol, não têm suficiente hidrogênio ou hélio em órbita para formar um só Júpiter que seja. Os cientistas não sabem responder por que 4 planetas têm anéis, ou por que cada planeta é singular. As teorias da origem das luas também são totalmente inadequadas. Os elementos das luas são por demais diferentes dos da Lua da Terra e seu plano orbital e órbita circular oferecem fortes vestígios de que a Lua foi criada em sua órbita presente. Não há provas de que o sistema planetário possa ter surgido por meios simplesmente mecânicos. Entretanto, quanto mais os cientistas observam o universo assombroso no qual habitam, mais começam a perceber que houve certos fatores que estavam simplesmente muito harmoniosos para a existência do homem, das moléculas, da vida orgânica. E quanto mais eles a observam, mais percebem que nós estamos com efeito sobre o fio da navalha. E há muitas indicações de que este universo foi especialmente projetado, estando o homem em seu centro. Se tentarmos copiar o universo tal qual o conhecemos, como tentamos construir um modelo matemático que reflita o que sabemos, rapidamente descobriremos que há milhares de parâmetros e relações que, se ajustados, um mínimo que seja, a vida seria impossível. Rapidamente descobriremos que se a Terra estivesse um pouco mais próxima, um pouco mais distante do Sol, seria quente ou fria demais. Se tratasse de uma velocidade diferente, se as massas fossem diferentes, haveria pouquíssima ou muitíssima atmosfera. Todos esses parâmetros envolvem um equilíbrio incrivelmente delicado. Assim chamaram a isto princípio atrópico, significando como se tudo o que sabemos fosse habilidosamente projetado ou equilibrado para o homem. A Terra situa-se a uma distância muito específica do Sol. Eles calcularam que se estivéssemos apenas 5% mais perto, a água dos oceanos ferveria. Se estivéssemos apenas 1% mais distante, então os oceanos congelariam. E isso lhes dá uma ideia do tipo de lâmina sobre a qual estamos. A gravidade da superfície da Terra está exatamente onde deveria. Mais você teria demasiada pressão atmosférica, menos não teria atmosfera. A grossura da crosta é importante. O período de rotação da Terra, sua interação gravitacional com a Lua, estranhamente tem de ser exato. Tudo isso contribui para tornar a vida possível. Assim, eles o chamam de princípio atrófico, que coletivamente é um avassalador argumento para um projetista. Os cientistas não gostam de admitir isso porque um projetista implica em reconhecimento. Que a Terra estava harmonizada para a existência da vida não é surpresa para os cientistas da criação. A Bíblia declarou esse fato milhares de anos atrás. Em Isaías lemos: "Pois assim diz o Senhor que criou o céu, que foi Deus que deu forma à terra e a fez, que a estabeleceu, que não a criou em vão, que a formou para ser habitada." O físico e prêmio Nobel Arno Penzias declarou em 1992: "A astronomia nos leva a um único evento, um universo que foi criado do nada, com o delicadíssimo equilíbrio necessário para oferecer as exatas condições requeridas para permitir a vida, e com um plano realçado, alguém poderia dizer, plano sobrenatural." O astrônomo George Greenstein declarou em seu livro O Universo Simbiótico: "Ao pesquisar todas as evidências, persiste o pensamento de que algum agente sobrenatural deve estar envolvido. Seria possível que subitamente, sem a menor intenção, tenhamos descoberto uma prova científica da existência de um ser supremo? Teria sido Deus quem se adiantou e tão providencialmente criou o cosmo para nosso benefício? Quanto mais estudamos o cosmo, mais as palavras dos salmos soam verdadeiras. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos.
Um dia declara a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra. Não há fala e não há palavras onde não há o som de suas vozes. Para mim, acreditar que toda a nossa vida e planetas vieram de um Big Bang, eu não acredito. Eu creio que tem um poder muito maior lá fora. Não, eu não acredito que o universo tem algum criador por trás de tudo isso. Eu acredito que o universo começou com o Big Bang. Eu acredito que a Terra foi projetada para a vida porque tudo que vemos à nossa volta, tudo que precisamos para viver, tudo que necessitamos para sobreviver e ser feliz está em torno de nós. Não precisamos de nada. Todo o nosso alimento, o nosso ar, tudo que nos faz felizes para a nossa sobrevivência está aqui. Por isso, tem que haver alguém que originou tudo isso. Não pode ter acontecido por acaso, não é? As evidências revelam claramente que Deus criou o universo e o sistema solar e, especificamente, destinou a Terra para a vida. Todavia, muitos preferem confiar e acreditar no Big Bang do que confiar e acreditar no Deus da Bíblia. A seguir, examinaremos a possibilidade de a vida surgir de substâncias químicas espontaneamente. Primordial. Terra. Evolução A evolução química na Terra produziu vida? De acordo com o pensamento evolucionário, toda a vida, bactéria, peixes, plantas, animais e homem, originou-se de compostos químicos. Essa teoria de que a vida surgiu de substâncias químicas não vivas é chamada de geração espontânea. Uma das leis fundamentais da biologia é a lei da biogênese, que a vida surge apenas da vida pré-existente. E, naturalmente, para um criacionista, isso certamente não é surpresa. A vida de Deus foi criada para multiplicar-se da sua própria espécie. Isso faz sentido para um criacionista. Mas para um evolucionista, houve um tempo no passado quando não havia vida alguma. E assim as substâncias químicas de alguma forma se juntaram e produziram coisas vivas. Isso é geralmente chamado de geração espontânea e tem havido alguns sérios problemas na tentativa de fazer um grupo de substâncias químicas criar vida. Alguns anos atrás, Stanley Miller conduziu um famoso experimento. Ele juntou materiais simples, um pouco de gás metano, amônia, vapor de água, atingindo-os com uma fagulha elétrica para simular um relâmpago na atmosfera da Terra milenar. E em apenas algumas semanas tinha aminoácidos, os blocos construtores da proteína. E foi alardeado quase como a criação de vida em um tubo de ensaio, e aquilo era o que usava quando lecionava a evolução. Mas dei uma olhada no restante das evidências. E havia 3 problemas com aquele experimento brilhante. 1, ele tinha o material inicial errado. 2, usou as condições erradas. E 3, os resultados foram errados. Fora isso, foi um experimento brilhante. O experimento de Miller simulou uma atmosfera de metano e amônia, gases que não poderiam ter estado presentes em grandes quantidades, porque a amônia se decomporia com a luz ultravioleta e o metano seria encontrado nos milenares sedimentos de argila. Mas não é assim. Miller também excluiu o oxigênio porque sabia que o oxigênio destruiria as mesmas moléculas que ele estava tentando produzir. Mas, cavando fundo, encontramos rochas oxidadas, sugerindo uma atmosfera rica em oxigênio. A Terra não tinha uma atmosfera reduzida. Digamos, uma atmosfera de metano, amônia e hidrogênio, que fora sugerida em um experimento